Aí, pessoal, boa noite, sexta-feira, que é isso, minha gente? Então, eu quero abraçar todos, vamos aproveitar essa noite fantástica. Aliás, eu queria, antes de começar os melhores momentos, bota esse fly aí, meu caro Patrick, que eu recebi de uma jovem lá de Garapé-Miri, esse grupo que vai fazer um trabalho neste sábado na Casa da Seresta. Bota esse fly aí, esse pessoal vai fazer uma festa, um evento beneficente, quem vai se divertir, tá certo? Nesse final de semana, for lá pela Casa da Seresta, que é um negócio bacana, um baile legal. Não estou nem fazendo, não é jabá não estou fazendo propaganda que eles não precisam de mim para nada. Mas um ambiente gostoso, saudável, é uma festa beneficente. Este show é beneficente. Trata-se de arrecadar fundos para um caso de uma moça que precisa fazer uma cirurgia fora daqui. Tá certo? Então o camarada já vai se divertir naturalmente, né? Paga o ingresso, então pronto, vai se divertir. Ainda é solidário, ainda é fraterno, ainda é generoso. A pessoa, tá certo? O homem, a mulher, enfim, a pessoa humana. Então, neste sábado, na Casa da Seresta, esse evento beneficente. A Amanda, que me mandou lá de Garapé-Miri, filha do querido Tomé, enteada da professora Márcia. Recado dado. Olha, gente, Semana da Família, e eu vou relembrar. A Canção Nova é uma emissora católica, que não trabalha com propaganda nenhuma, ela sobrevive de doações dos fiéis, inclusive de evangélicos, eu sei disso, tá? Conheço evangélicos que fazem doação para a TV Canção Nova. Ela fez uma matéria agregando a sua função como igreja, trazendo a família para a igreja, com este projeto, aliás, essa realização do Ministério da Cidadania do Governo Federal, agregando a família, veja aí. E o Dia Internacional da Família foi comemorado ontem, domingo, com diversas ações nas paróquias de todo o mundo. Mas não somente no âmbito religioso as atividades ganharam proporção. Para fortalecer o vínculo familiar, o governo federal lançou uma plataforma que promove formação gratuita para pais e profissionais interessados em educação parental. Quem cuida de crianças sabe o quão desafiadora é essa missão. Não é só alimentar, dar banho ou fazer dormir. Educar também é se preocupar com a formação moral, para que a criança cresça com bons princípios. Nesse caminho, muitas dificuldades podem surgir e por isso é tão necessário que a família esteja cada vez mais unida e forte. O Fábio é coordenador da Pastoral Familiar e diz qual o maior desafio nesse trabalho. Trazer as famílias de volta para a igreja. Fazer com que elas se unam mais, que transmitam aos seus filhos os verdadeiros valores cristãos. O governo, por meio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, está promovendo algumas iniciativas voltadas para o fortalecimento do vínculo familiar. Pela primeira vez nós temos no Brasil um Ministério da Família, uma Secretaria Nacional da Família, que deseja tirar a família como base da sociedade, da letra da lei para a vida real, tornando a família alicerce da nossa nação. Dentre as iniciativas está a plataforma Escola Nacional da Família, que disponibiliza cursos certificados para aqueles que se interessam pela educação e traz importantes assuntos de prevenção, como o uso de drogas, uso abusivo de álcool, violência doméstica e abandono. A gente vai disponibilizar diversas informações, desde materiais, estudos, vídeos, dicas de livros, filmes, em que os pais, profissionais e especialistas podem acessar. Pensando também na vocação familiar, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, está organizando o 12º Simpósio Nacional das Famílias, que vai acontecer no dia 28 de maio. O evento é online e contará com palestras, testemunhos e momentos de oração. Cuidar da família é o maior investimento, como nos recorda o Papa Francisco na exortação apostólica Amoris Laetitia. A família é um dom, é um ícone de Deus. Maravilha, é isso que a gente quer. E dentro desse contexto da família, teve a questão do idoso. Esse idoso é tão mordido quanto eu, porque resolveram tratar os idosos como fosse escória, a margem, estão por fora. Ei! Não vota, não é obrigado a votar, é assim, bora votar, porque senão ninguém vai olhar para o idoso como deve ser olhado. Sempre muito importante nós alertarmos que esta polarização, né, ela é perigosa, mas necessária, porque nós vamos ver verdadeiramente quem é quem dentro do processo
E para que não aconteça, como aconteceu lá no Chile, pela isenção dos mais velhos, achando que eles estão fora do jogo, e eu quero aqui dizer e alertar aquelas pessoas que têm 70 anos, porque são liberados pela Constituição a não votarem, que não abracem essa ideia nem esse desafio. E que você vote, porque a sua sensatez, a sua experiência de vida, quem tem mais de 70 anos, e que você está atuante, fará a diferença no resultado desta eleição. Então aqui o meu apelo a todos aqueles, para evitar essa tendência de voltar, né, a uma situação ruim, nós queremos convocá-los todos, acima de 70, a participarem do processo eleitoral. E eu tenho dito, se você não votar, a gangue volta. Então é muito perigoso. E aí é o meu apelo aqui para todos que estão nos ouvindo. E aí tem essa senhora, né, para brindar. O cara pensa que está entregas baratas, Negatovski. A gente tem que se mexer. Incredibly, but puedo. Sí, atrocis. Oh, no. Poquito bella, señor. Algo lentito. Nosotros somos jóvenes. O outro que chamou muita atenção é a política. Nós não, acabei de falar, o camarada aí, vamos votar. Adolescente, jovem, o idoso. Gente, eu fiz uma anotação aqui, uma pesquisa. Nós somos mais de 131 mil idosos aqui em Belém. Em Ananindeua, em torno de 54 mil, portanto, quase 200 mil idosos acima de 60 anos. Como é que a gente vai abandonar? As políticas públicas precisam ser adotadas em favor dos idosos. Estão sendo? Ah, só por aquela pessoa? Não. Políticas públicas, inclusive com parcerias públicas privadas, por que não? Mas sem monopólio em favor das pessoas. E aí, eleição para presidente. Está polemizada, né? Jair Messias Bolsonaro é o presidente que está aí para a reeleição como pré-candidato e o Luiz Inácio Lula da Silva do outro lado, voltando, querendo voltar. E a terceira via? Sérgio Moro não foi. João Dória parece que já está também. O Eduardo Leite lá do Rio Grande do Sul, a gente não ouve falar. Tem um do Novo, tem um de um outro partido mais à esquerda, né? Não tem. Aí, como a Simone Tebet, que eu quero dizer para vocês, eu sempre gostei de ver essa senadora, estava lá embaixo, mas parece que MDB, PSDB e o Cidadania estariam se reunindo para colocar a Simone Tebet, aquela figura da mulher, precisam botar uma mulher. Bom, enquanto não define a Simone Tebet, tem um camarada que está varando com tudo, já aparece na pesquisa, ninguém nem sabia. Aqui no Norte poucos conheciam. É esse moço aí, ó. É o coach, que eu chamei de pastor um dia desse, coach. O cara tem menos de 40 anos de idade. A pessoa tem problema com a igreja e fica contra a igreja. Para com isso. Você vai ficar contra as coisas, você vai construir. Quem é contra alguma coisa não constrói nada. Tem gente que deu a vida para combater não sei o que de política. Não construiu nada. Então ou você constrói, ou você é um edificador, ou você é um anti. E anti trabalha para quem tá errado. Olha pra você ver que louco. É verdade. A pessoa que é anti alguma coisa, ela trabalha pro fulano alimentando ele. Ela fortalece ele. Então, põe na cabeça de vocês que são anti-Luiz, anti-Messias, anti alguma coisa, vocês estão alimentando esse jogo. Esse jogo é alimentado todo dia. E aí as pessoas não têm nem liberdade para pensar. Aliás, eu queria saber como é que vai ficar minha querida professora Shirley Alves, presidente do PROS. Porque o PROS foi construído numa direção para ser uma base nacional do presidente Bolsonaro. No entretanto, esse cidadão
que está aparecendo aí como uma outra alternativa de terceira via. Como é que chama? Pablo Marçal. É Pablo Marçal, esse Pablo. Ele deve ser lançado como candidato à presidência do PROS. E agora, José, como é que vai ser isso? Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. O fato que o homem está vindo aí. E uma outra que nós fizemos, uma entrevista do final de semana, com relação à questão do saneamento básico. Eu peguei esta frase do doutor Irã Diniz, que vai voltar em outro programa, porque o assunto com o Irã Diniz, esse engenheiro, é muita coisa para ele falar sobre Belém. Seria muito bom se existisse um projeto sequenciado, contínuo. Isso, um projeto para a cidade, não um projeto de um governo. Exatamente. Né? Tem solução, né? Tem. Falta fazer. Aliás, eu tenho um amigo que fala que tudo tem solução. Só não tem para morte. Só não tem para morte, né? Esse é bem conhecido, né? É verdade. Uma outra é sobre a questão do uso indevido de celular, tecnologias no trânsito. Hoje nós temos dois tipos de tecnologia que são ferramentas que são utilizadas no trânsito, inclusive amparado por lei. Eu vou começar pela mais antiga, que era lá de 2016, era 396, que foi revogada com a nova legislação, que é a 798 de 2020, que trata da fiscalização eletrônica. Radar, isso? Exatamente. O que seria mais popularmente conhecido como um radar. Essa tecnologia, ela vem controlar os excessos, vamos chamar de excesso, o limite de velocidade nas vias, tanto do município... Funciona, está funcionando? Funciona e muito bem. Muito bem. Porque, assim, com a tecnologia, o cidadão não tem como não alegar, porque fica o registro do veículo que excedeu aquele limite de velocidade. Sim. E é impresso, a tecnologia OCR, né, ela consegue buscar na placa do veículo e lá vem escrito o horário, o local e a velocidade da via e a velocidade que o veículo trafegou naquele exato momento. Então, não tem como... E o uso do celular, que vem sendo uma desgraça também no trânsito, desculpe falar assim. Tá, o uso do celular aí já é um comportamento do condutor. Né? A gente sabe que... Ainda não tem como punir esse condutor. Não tem. Só se o guarda ver... verificar. Ou tem a outra tecnologia que eu já ia falar, que é o vídeo monitoramento. Já tem? Ele já existe. Foi regulamentado recentemente, agora, este ano ainda, que é a Resolução 909 de 2022. Mas veja, ainda está um pouco polêmico por conta da ausência do agente fiscalizador naquele momento. Porque o que seria é uma câmera que consegue capturar, né, até de dentro do veículo, o comportamento, se ele está usando, se está distinto, se está usando o celular. Eu falei de fiscalização eletrônica, citei as duas resoluções, né? E apenas deixar claro o seguinte, essas tecnologias existem, mas também as resoluções, elas impõem algumas condições. Que seja feita a sinalização adequada, avisando de que naquela via ou existe fiscalização eletrônica, controlando a velocidade e as placas R19 que está estabelecendo... O que é essa placa R19? O que é isso? É exatamente, esse R é de regulamentação e o 19 é a placa correspondente ao limite de velocidade. Isso está no código. É uma nomenclatura que a gente utiliza muito, certo? Então, as vias precisam estar sinalizadas de que naquela via, naquele ponto, 40 existe... Não, 50. É no ponto mesmo, é no ponto. Existe. A 300 metros tem fiscalização eletrônica, ou a 300 metros tem vídeo monitoramento, tá? Que fique claro isso. Tá? Que não pode ser usado de qualquer maneira. Entendi. Quer dizer, ainda avisa, na verdade. Isso, existem critérios, tá? Para implantação e operação. O cara só erra se quiser. Só erra se quiser. Esses são alguns dos melhores momentos do Agora com Matoso desta semana, sextou. A gente volta com a repetição desse programa na manhã de sábado, 7h30 da manhã.
uma noite abençoada com muita paz. Quem for se divertir, cuidado nos lugares, enfim. Vamos divertir, gente. Não faz mal para ninguém. Um abraço a todos. Feliz noite para todo mundo.